uma pergunta, né? E o CAC ideal, né? Então, muitas pessoas aí que não sabem o que é, lembro muito, né? A gente bem no comecinho da sigla, a gente atendia bastante empresas de SaaS, por aí vai. Então, esse termo aqui, CAC, né, o custo de aquisição de cliente, ele é muito falado, né? Que é uma preocupação muito grande em empresas de SaaS. E aí acabou entrando no mundo do e-commerce que, assim, é uma preocupação muito grande das pessoas, né? Pô, quanto que eu pago para adquirir um novo cliente? Então, como que a gente calcula, né? Eu vou mostrar aqui a planilha para vocês, mas dentro do CAC, a gente tem todos os custos envolvidos para trazer, né? Tá? Para trazer um novo cliente. O que são esses custos? Tudo que está envolvido. Então, eu tenho a área de marketing e vendas, dependendo, né? Então, tem operações de e-commerce que ela tem um time ali de atendimento que faz as vendas, tem um time que ativamente, às vezes cai o lead ali, só o número, ele nem executou a compra, só fez o cadastro na loja, né? Não fez compra nenhuma, e tem um time que aborda esses clientes. É uma estratégia importante você adotar se você não faz, né? Porque tem muita pessoa que se cadastra dentro do seu e-commerce, não faz compra nenhuma, vira um lead e aí você acaba não fazendo nenhuma ação. A gente tem os custos. Flávio, entra o quê? Cara, entra tudo aqui. Você tem que pensar tudo que envolve trazer um novo cliente. Então, seu time de marketing, time de vendas, compra de mídia. Se você, por exemplo, tem um fornecedor de marketing, seja uma agência de mídia, um gestor de tráfego, uma agência de SEO, tudo que envolve para trazer esses clientes, você precisa colocar aqui. Tá? Flávio, e qual que é o CAC ideal? Você tem algumas formas de fazer. Você tem o CAC e margem de contribuição e você tem LTV sobre CAC, tá? Você tem essas duas formas de fazer. Então, aqui eu estou olhando mais para o curto e médio prazo ali. Então, pô, esse cliente ele está se pagando, quando que ele vai se pagar? E aqui muito pensando no relacionamento do cliente, tá? Vou tentar trazer um exemplo aqui para vocês, rapidamente. Ver se vocês estão bacana. Eu vou deixar, vocês estão gostando bastante, fazendo bastante download das planilhas aí. E aqui é uma planilhinha para meio que simular para você conseguir chegar no CAC ideal. Deixa eu diminuir aqui. Só explicando para vocês, tá? Aqui, pessoal, tá misturado aí um pouquinho da planilhinha de RFM. Se você não assistiu, vai aqui no canal do YouTube da Ciclo, no LinkedIn, tem o webinar de Desmistificando RFM para o e-commerce, então você vai conseguir entender um pouquinho dessa planilha aqui. Não vou explicar agora com ela, mas a ideia é entender a recência, a frequência e o valor para a gente conseguir formar o LTV, obviamente, do cliente, e aí a gente conseguir ter uma parametrização de CAC sobre LTV, CAC sobre margem de contribuição. Tá? Então, vamos aqui primeiramente para o... Está exibindo? Deixa eu ver. Está exibindo aqui para vocês. Então, primeiramente, para o CAC, né? Então, CAC, eu tenho todos os custos de marketing e vendas, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, às vezes vocês podem ter mais coisas, né? Então, eu tenho time de marketing, time de vendas, compra de mídia, fornecedores, tá? Então, aqui são os custos. E aqui embaixo eu tenho a quantidade de novos clientes que eu adquiri. Então, Flávio, como que eu sei a quantidade de novos clientes que eu adquiri no e-commerce? A forma mais simples é você ver novos CPFs que estão entrando e fazendo compra dentro da sua loja. A forma mais simples de você contabilizar aqui. Aqui nesse exemplo, então, por exemplo, eu tive isso eu investi 15 mil em time, 5 mil no time de vendas, 50 mil em compra de mídia, 10 mil
em fornecedores e adquiri 1.000 clientes no mês 1, tá? Qual que foi o meu CAC? Meu CAC é de R$80, que é o custo, né, que eu tive, dividido pelos clientes que eu adquiri. Flávio, R$80 está bom? Vai depender muito dos fatores aqui que eu vou pontuar aqui embaixo para vocês, que é, eu posso primeiramente trabalhar no CAC em cima da margem de contribuição. Então, se você não sabe o que é margem de contribuição, vou pegar uma definição que bem simples, né? Então, a margem de contribuição, ela vai te indicar, basicamente, deixa eu ver se está exibindo essa explicação, não está exibindo para vocês. Depois de você pagar os seus custos variáveis, quanto que está sobrando. Então, para você conseguir investir em marketing, você só vai conseguir investir em marketing e vendas se você tiver uma sobra ali depois da margem de contribuição. Mas sabe como que eu tenho uma boa margem de contribuição? Se você precificar corretamente os seus produtos. Então, tem uma série de coisas. O que implica na margem de contribuição, né? A margem de contribuição, ela é receita menos os custos variáveis totais. Claro, que não é o objetivo ser contador e financista aqui, tá? Mas você que trabalha com e-commerce, é importante você ter essa visão. O que está dentro dos custos variáveis total? Eu tenho o CPV, que é o custo de produto vendido, eu tenho aí o custo de logística, de frete, eu tenho muitas vezes as comissões de vendas, se eu tiver tanto se eu tiver o time de vendas, quanto também eu tenho a comissão aí das plataformas, seja marketplace, que mais? Eu tenho plataforma de e-commerce que cobra comissão em cima de venda. Eu tenho aqui, ó, taxas de transação, geralmente você tem custo em adquirente, sabe, essas taxas de maquininha, dependendo, taxa de Pix, por aí vai. Aqui o quanto que eu estou tendo de custo de desconto e devolução e as embalagens para envio. Então, tudo isso são os custos variáveis total, tá conectado aos produtos. E aí, o que eu faço para entender a margem de contribuição, né? Eu faço receita menos custos variáveis total, e aí eu tenho uma margem de contribuição. Nesse caso, como exemplo, eu tenho uma margem de contribuição percentual de 50%. Flávio, isso é bom ou ruim? No varejo, a gente tem uma margem de contribuição média, tá? Entre 30% a 50%, tá? Se você tiver para cima, melhor ainda, tá? Significa que você é mais eficiente. Bacana? E aqui, pessoal, a gente tem uma métricazinha que é a margem de contribuição mensal por cliente, para a gente ter alguns parâmetros sobre tempo de retorno em cima da margem de contribuição. Então, por exemplo, a minha margem de contribuição mensal por cliente é de R$55. Claro, qual que é ideal sobre o CAC? O ideal, se a gente olhar para o curto prazo, é que ou o meu CAC ele esteja empatado com R$55, ou ele seja menor do que R$55. Por quê? Aí eu já tenho um retorno imediato desse cliente em cima da venda que eu acabei executando, tá? Só que o que acontece? Pessoal, se eu olho especificamente para o curto prazo, eu acabo muitas vezes cortando investimentos em marketing que não fazem efeitos no curto, mas pode ter um impacto, um efeito no médio e longo prazo. Por quê? Toda empresa, de maneira saudável, né, ela precisa olhar para o LTV, tá, do cliente. Nesse exemplo aqui, eu estou tendo um LTV no período de 16 meses, vou explicar aqui um pouquinho para vocês, tá? Então, eu tenho a matriz RFM aqui, eu fiz uma base fake de compras de 2023 até 2024, vai dar em torno aqui de 16 meses, mais ou menos. A média dos clientes, então, em cada compra, a média aqui, os clientes demoram 189 dias, tem uma frequência de 3 compras no período de 16 meses e eles gastam nesse período total R$814, tá? Se eu olhar só para o curto prazo, que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, provavelmente aqui eu teria cortado vários custos de marketing, só que
né? Teria conquistado menos clientes, talvez eu teria menos clientes aqui se eu tivesse reduzido algum tipo de custo aqui, de aquisição de cliente, mas a estratégia é olhar para o médio e longo, tá? Mas, no longo prazo, em média, os meus clientes trazem R$800. Então, eu gastei 80 para que em 16 meses esse cliente ele me traga R$814. Então, eu tenho os dois cálculos ali, né? Então, margem de contribuição para o cliente se pagar, ele vai estar em torno entre 1 mês e meio. E se eu olhar a sobreposição, né, dos clientes, o LTV sobre CAC, eu tenho um LTV sobre CAC de 10. Então, se eu estou gastando R$80, o cliente ele está me trazendo 10 vezes isso.